Gente, então, dando continuidade ao nosso conteúdo que fala sobre o sistema respiratório, vamos falar agora sobre um órgão que é chamado de laringe. Depois que o ar ele entra através das fossas nasais e ele passa pela faringe, que vai ser um órgão comum ao sistema digestório e respiratório, esse ar ele vai passar pela laringe, certo? A laringe, gente, ele é um órgão constituído por duas membranas e entre essas membranas vão estar localizadas as cordas vocais. Então, quando o ar passa pela laringe, que faz vibrar as nossas cordas vocais, é que nós damos entonação à nossa voz. Então, a laringe, além de ser um tubo que vai permitir a passagem do ar, a laringe também vai ser o responsável pela nossa voz, certo? Seja ela grave ou aguda, o ar, quando passa, faz vibrar essas cordas vocais, dando a entonação da nossa voz, certo? Aqui, ó, a gente tem mostrando a laringe, certo? Aqui a gente tem, ó, mostrando aqui que é um tubo e esse ar, quando passa para o interior desse tubo, faz vibrar essas cordas vocais e essas cordas vocais elas dão entonação à nossa voz, certo? E existem pessoas, principalmente as do sexo masculino, que vão ter uma protuberância nessa região aqui da laringe, né, como um caroço. Essa protuberância, gente, nós chamamos de pomo de Adão, certo? Que faz parte de uma das peças cartilaginosas que essas pessoas têm na laringe, certo? Ok? Dando sequência ao aparelho respiratório, nós vamos ter um outro órgão que é chamado de traqueia. Ó, eu tenho aqui a laringe. Quando o ar passa pela laringe, ele vai cair aqui, ó, nesse tubo que tem aproximadamente 1,5 cm, certo, de diâmetro e 12 centímetros de comprimento. A traqueia, gente, ela é formada aqui, como a gente está vendo, por vários anéis. Esses anéis, eles são formados por um tecido cartilaginoso, como o tecido da pontinha do nosso nariz, certo? Então, a traqueia ela é formada por tecidos cartilaginosos. No seu interior, dentro da traqueia, ela vai ter uma membrana, certo? Cheia de cíliozinhos, do jeito semelhante aos cílios que nós temos nos olhos. A membrana interna da traqueia é cheia de cílios. Por quê? Porque vocês lembram que lá nas fossas nasais também tinham os cílios, e esses cílios eles faziam a retenção das impurezas, eles filtravam as impurezas. Então, na nossa traqueia também vão ter pequenos cílios, e esses cílios eles também vão reter essas impurezas, certo? Então, a traqueia é um tubo formado de anéis cartilaginosos. No interior desses anéis vão existir cílios que vão reter essas impurezas, certo? Vão produzir também, gente, o muco. Quando você está muito gripado, que você vai expelir aquele muco, vulgo catarro, esse catarro ele é produzido aonde? Na traqueia, né? Ele joga para fora essas impurezas, né? O que não pode passar para o interior, não pode chegar aos pulmões, então a traqueia vai lá e elimina, certo? E vão ser eliminados pelo movimento dos cílios que vão existir na traqueia, certo? Aqui, gente, ó, uma imagem dos cílios que revestem a parte interna da nossa traqueia. Então, se você pega uma questão falando sobre traqueia, vai ser um tubo longo, cerca de 12 centímetros de comprimento. Esse tubo é formado de quê, Alusca? É formado por anéis cartilaginosos, né? Lembra lá do tecido cartilaginoso, que é um tecido flexível, é um tecido que se molda facilmente. E essa traqueia vai ser revestida de quem? De cílios. Qual a função desses cílios? Aquecer e umedecer o ar, né? E o mais importante, ele vai reter essas impurezas. Depois que essas impurezas são retidas, elas vão ser eliminadas, certo? A função aqui, gente, da traqueia para vocês. Dando continuidade, a gente vê ó, que depois que o ar ele passou pela traqueia, ele foi mais uma vez umedecido, as impurezas elas foram retidas pelos cílios que elas têm,
o ar ele vai passar aqui para essa região, que é uma região chamada de brônquios. E os brônquios, eles estão aos pares. Eu vou ter brônquios se ramificando para o lado direito e brônquios que vão aqui se ramificar também, ó, para o lado esquerdo, certo? Gente, o próximo órgão, assim que terminar a traqueia, ó, terminou a traqueia, nós vamos ter uma bifurcação. Essa bifurcação, ela vai originar quem? Os brônquios, certo? Os brônquios, eles vão penetrar cada brônquio em um pulmão. O brônquio direito vai entrar no pulmão direito, o brônquio esquerdo no pulmão esquerdo, certo? Os brônquios, gente, também são tubos que vão permitir a passagem do ar. Então, o ar passou pela traqueia, na traqueia ele foi umedecido, ele teve as impurezas retidas pelos cílios. Esse ar, vamos dizer assim, puro, ele vai passar para os brônquios. Então, os brônquios eles vão se ramificar, cada brônquio em um pulmão. Vão ser formados também por anéis cartilaginosos, né? Anéis de tecido cartilaginosos que vão ser semelhantes aos anéis da traqueia. Cada brônquio vai penetrar em um pulmão, certo? E o conjunto de ramificações desses brônquios, ó, aqui, ó, eu tenho o meu brônquio e a gente vê que esses brônquios, eles vão formando arvorezinhas menores, ó. Eu tenho aqui o brônquio e eu vejo que eles têm ramificações. E as ramificações desses brônquios nós vamos chamar de bronquíolos, certo? Esses bronquíolos, o conjunto desses bronquíolos nós chamamos de árvores brônquicas, certo? Que vão permitir a passagem do ar, vão permitir uma maior superfície de contato com o gás. Aqui eu tenho, ó, a minha traqueia, formado por anéis cartilaginosos. Aqui eu tenho o meu brônquio esquerdo. Aqui eu tenho o meu brônquio direito. E eu vejo aqui, ó, bem semelhante realmente a uma árvore, um conjunto formado por vários bronquíolos. Então, esses brônquios, eles vão se ramificar, vão originar os bronquíolos, e o conjunto desses bronquíolos vão formar o que a gente chama de, aqui, ó, árvore brônquica. Tá certo? Gente, então, depois que o ar passa pela traqueia, essa traqueia ela vai se ramificar em brônquios, né? Como nós vimos. Esses brônquios, eles vão se ramificar cada vez mais em estruturas que nós chamamos de bronquíolos, que vão estar localizados aonde, gente? No principal órgão do sistema respiratório, que são os pulmões, certo? Nós temos dois pulmões, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. O nosso pulmão esquerdo ele é um pouco menorzinho, porque ele está localizado próximo ao coração, então lá para alojar o pulmão esquerdo e o coração, ele acabou ficando um pouco menor do que o direito, mas ambos eles vão apresentar a mesma funcionalidade, certo? Os pulmões eles têm uma cor avermelhada, aquele vermelho mais cor de vinho, certo? Ele é um órgão esponjoso, né? Os dois pulmões são esponjosos, eles são cobertos por uma membrana chamada pleura. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pleura, mas é comum a gente ouvir alguma coisa relacionada à água na pleura, né? Que é o líquido que fica entre a membrana, a pleura e o pulmão, certo? Então, os pulmões eles são revestidos por essa membrana fininha, chamada de pleura, certo? O ar, através de que o ar chega nos nossos pulmões? O ar chega aos nossos pulmões através dos bronquíolos, né? Nós temos os brônquios, cada brônquio se ramifica para o interior de um pulmão e cada brônquio vai dar origem, né, as suas ramificações, que são os bronquíolos, e são esses bronquíolos que vão permitir que o ar ele chegue aos nossos pulmões. E esses bronquíolos vão carregar esse ar para
estrutura mais importante que nós vamos ter no interior dos nossos pulmões, que vão ser, gente, os alvéolos pulmonares, que são essas bolinhas aqui, são essas estruturas aqui, certo? Essas estruturas arredondadas, elas são chamadas de alvéolos pulmonares. E são nos alvéolos pulmonares que ocorre um fenômeno chamado de hematose. O que é a hematose? A hematose são as trocas gasosas. É a substituição do gás carbônico pelo gás oxigênio, certo? Então, aqui, ó, nós estamos vendo, ó, certo? A traqueia, o brônquio, certo? Aqui o brônquio, ele originou os bronquíolos. E na pontinha de cada bronquíolo, nós vamos ter centenas de milhares de alvéolos pulmonares, certo? Esses alvéolos pulmonares, como nós estamos vendo aqui, eles são rodeados por vários capilares sanguíneos. E são devido a esses capilares que eles conseguem realizar esse processo de trocas gasosas, ó. Ele consegue fazer aqui, ó, com que o gás carbônico, tá vendo, ó? Essas bolinhas pretas, elas entrem nesses alvéolos e através desses capilares ele consegue fazer a substituição desse gás carbônico pelo gás oxigênio, que é o que vai sair, ó, da nossa célula, certo? Então, nos pulmões, a estrutura mais importante que nós vamos ter são essas aqui, ó, são esses alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares, eles vão ser responsáveis pelo processo de hematose, que é o processo de trocas gasosas. Eu vou trocar o gás carbônico, né, que foi produzido lá no interior das minhas células, através do processo que nós chamamos de respiração celular, que nós vimos quando iniciamos o estudo do sistema respiratório, né? A nossa célula ela vai pegar a glicose, na presença do oxigênio vai quebrar para produzir energia e depois que produz energia libera o quê? Gás carbônico. Então, esse gás carbônico que é produto da respiração celular, ele vai ser levado para onde? Para os nossos pulmões. Quando esse gás carbônico chega nos nossos pulmões, ele vai para os alvéolos pulmonares e nos alvéolos pulmonares ocorre a hematose. Ou seja, nos alvéolos pulmonares, esse gás carbônico que entra, ele vai ser substituído pelo gás oxigênio que vai sair para novamente ser utilizado pelas nossas células para as nossas atividades celulares, certo? Por isso que nós temos dois tipos de respiração. A respiração pulmonar, que é essa respiração aqui que acontece a nível de alvéolos pulmonares, e temos o processo de respiração celular, ok? Aí aqui, ó, nós temos, né? Nos alvéolos pulmonares vão ocorrer, o que eu já tinha explicado para vocês anteriormente, as trocas gasosas, né? O gás, o oxigênio passa dos alvéolos para os vasos sanguíneos e dos vasos sanguíneos passa pelo corpo. Já o gás carbônico, resultante da respiração celular, passa para a circulação sanguínea, atinge os alvéolos e segue o caminho das vias aéreas para fora do corpo, certo? Aqui, ó, tá vendo? A traqueia, os brônquios, ó. Aqui eu tenho os bronquíolos e na pontinha, ó, na terminação de cada brônquio, eu vou ter os alvéolos pulmonares, que são esses sacos cheios de ar. Aqui eu tenho mais uma vez, ó, o brônquio, tenho aqui a estrutura do meu pulmão e nós vemos que eles são ricos em capilares. E são esses capilares que vão permitir essas trocas gasosas, certo? Então, gente, servindo de apoio para os nossos pulmões, nós vamos ter um músculo membranoso que é chamado de diafragma, e o nosso diafragma ele vai fazer a separação entre o tórax e o abdômen
justamente para isso, para servir de apoio aos pulmões e para que, juntamente com os músculos intercostais, ele atue nos movimentos respiratórios, que são os movimentos de inspiração e os movimentos de expiração, ou seja, os movimentos de entrada de ar nos pulmões e o movimento de saída de ar dos pulmões, certo? Aqui a gente tem o exemplo, né? Aqui é o diafragma, tá vendo? Ele levanta, ele sobe para permitir a entrada de ar nos nossos pulmões. E aqui, ó, ele baixa para permitir a saída de ar dos nossos pulmões, realizando assim, juntamente com os músculos intercostais, os movimentos respiratórios. Certo? Aqui, ó, nós temos exemplo de um pulmão sadio, ó. Ele é bem vermelhinho, bem rosinha, certo? E aqui nós temos exemplo do pulmão de uma pessoa fumante, é aquele pulmão preto, é um pulmão que ele está danificado e mais suscetível, mais sujeito a ter doenças respiratórias. Então, por isso que a gente deve evitar o uso do cigarro, certo? Que prejudica muito os pulmões, podendo causar várias doenças, dentre elas o câncer de pulmão.